Hoje pela manhã, quando estávamos dirigindo para cá, para participar da Assembleia, vimos algumas pessoas, provavelmente seguidores da Igreja Católica, membros da Igreja Católica, que estavam se dirigindo às suas casas, já voltando aqui da matriz, possivelmente, com os ramos em suas mãos. E hoje nós não poderíamos, eu confesso que eu tinha preparado um outro texto, uma outra mensagem, e depois pensando nisso, falei, não, vamos falar um pouco a respeito do Domingo de Ramos, que é uma questão que muitas vezes nós consideramos pertencer à Igreja Católica, o que não é, faz parte da vida da Igreja, não só católica, mas da Igreja cristã, e nós protestantes podemos também fazer menção disso. Às vezes a gente, por causa dessas questões de símbolos, nos afastamos disso, mas não deveríamos, porque são símbolos, assim como nós temos o vinho e o pão, ou o cálice e o pão, são símbolos, então não teria problema. E não vi nenhum problema, não considerei aquilo que eu estava vendo, as pessoas indo com seus raminhos para as suas casas, como algo que de repente fosse abominável. Não vejo assim. Aliás, a cor, Roberto que gosta disso, a cor litúrgica é o roxo, é o roxo, hoje seria a cor, dentro do protestantismo reformado, nós temos algumas questões que nos fazem perceber que os símbolos podem trazer mensagens para nós. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre Domingo de Ramos, e sobre esse episódio que está relatado nos 4 evangelhos, como eu disse, Mateus, Marcos, Lucas e João. E já vou dizer de antemão que vou fazer alguma menção aqui a um comentarista que eu tenho assim lido muitos dos comentários dele e gosto muito, onde ele faz um comentário sobre o Novo Testamento, que é o William Barclay. E aqui não é plágio, mas já dizendo que vou falar muita coisa que ele falou. Às vezes eu leio um texto, vou no barco e falo, mas meu Deus do céu, você não percebeu isso? Olha o que ele falou, olha que coisa linda que ele falou, olha como o texto fica mais claro. Era um especialista em Novo Testamento, então muita coisa que eu vou falar aqui é dele, mas que vou falar com as minhas palavras. Aquilo que não for bom é meu, e aquilo que for bom é dele, E não me envergonho disso. Uma vez perguntaram a Billy Graham se ele tinha essa questão de falar coisas que outros falam, de mencionar, e depois de uma pregação, ele sai, e junto com a sua mulher indo para sua casa, a mulher falou, Billy, você percebeu que aquilo que o pastor falou era algo muito parecido com a mensagem sua? Ele proferiu palavras suas e não disse e não mencionou que ele tinha extraído aquela mensagem a partir de uma pregação sua. E o Billy Graham falou, e o pior não é isso. O pior é que ele não falou que eram minhas palavras, e o pior é que ele não disse de quem eu copiei. Então eu não me envergonho hoje, já nos meus 40 e poucos anos de ministério, de mencionar que às vezes a gente fala algo de outros que falaram melhor do que nós. Então eu vou ler aqui algumas coisas, fazer alguns comentários que aprendi com William Barclay, que foi um escocês especialista em Novo Testamento. Irmãos, ao texto então. O texto nos fala a respeito da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E o título da mensagem hoje é Jesus, o indesejado Rei da Paz. Jesus, o indesejado Rei da Paz. Jerusalém, de Jericó, de onde Jesus sai, a distância era aproximadamente 30 quilômetros. E nós vemos aqui que eles chegam a Betfagé, diz o texto, quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte dos Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos dizendo que eles deveriam a uma aldeia, possivelmente Betânia. Uma curiosidade aqui, que naqueles dias afluíam multidões ao redor de Jerusalém. Para o judeu, ele tinha obrigação, aquele que morava num raio de 30 quilômetros, ele tinha a obrigação de ir a Jerusalém para comemorar a Páscoa, e era o que ia acontecer aqui. Nós estamos aqui uma semana antes da Páscoa, e os judeus já estariam celebrando a Páscoa.
E então, pessoas que estavam a 30 quilômetros de distância, ali, um raio de 30 quilômetros, ao redor de Jerusalém, 30 quilômetros, tinham a obrigação de ir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Segundo alguns estudiosos, William Barclay faz essa menção, provavelmente, naquele tempo, cerca de 2,5 milhões de pessoas participavam da festa, porque além dos judeus próximos aos redores de Jerusalém, outros que também moravam uma distância maior, iam para Jerusalém participar. E é nesse momento que nós encontramos Jesus caminhando para Jerusalém. E nós vemos o texto aqui, no texto, que Jesus preparou esse momento, para celebrar esse momento, para festejar este momento. E algumas coisas aconteceram aqui que demonstram que nós podemos aprender algumas lições a respeito disso. Como vocês viram, o texto aqui, no versículo 5, menciona Zacarias, ou seja, lá em Zacarias 9:9, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o seu rei justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Jesus preparou esse momento, como vocês viram aqui, o texto relata isso, e nós o vemos chegando a Jerusalém, e as pessoas o recebem de uma forma tremenda, uma forma onde somente nós vimos isso quando um rei ou um herói chegava em sua cidade e era bem recebido. É interessante porque que esse texto faz essa menção a respeito da entrada triunfal de Jesus, porque nós vemos que Jesus, ele sabia muito bem que estava prestes a terminar o seu ministério terreno. Jesus sabia disso. Ele conhecia, ele entendia o plano de Deus para a sua vida, e ele está preparando. E ele prepara esse momento. É um momento bem preparado, um momento bem elaborado. Jesus tinha consciência disso. E vocês viram que o povo, quando Jesus chega a Jerusalém, o recebe de uma maneira onde somente os reis e os heróis eram saudados daquela forma. Algo interessante a respeito, lendo sobre isso, por que Jesus entra desta forma em Jerusalém? Os profetas, eles tinham algo interessante. Quando eles percebiam que as suas palavras não exerciam a influência que eles queriam e não atingiam o objetivo que eles queriam, muitas vezes eles faziam algo marcante. E nós sabemos que Jesus, muitas vezes, ele falando às pessoas e aos judeus, ele percebia que as suas palavras não eram assimiladas, eles não recebiam como ele gostaria que eles recebessem. Então, assim como os profetas faziam, ele faz isso também. Ele procura através de um acontecimento, de um fato, marcar algo que pudesse anunciar uma mensagem aos seus ouvintes, às pessoas que o seguiam. E nós temos dois tipos de pessoas que seguem a Jesus aqui. Nós temos aqueles que eram seus discípulos, aqueles que caminhavam com ele já há algum tempo, e nós temos também pessoas que ouviram falar de Jesus e, sabendo que de repente ele iria passar por ali, tinham a curiosidade de estar com ele. E isso acontece. E quando ele chega, irmãos, ali em Jerusalém e entra, nós vemos o povo falar: Hosana, Hosana. Essa palavra Hosana é interessante. Isso aqui é o William Barclay também comenta. Hosana é o equivalente a uma palavra assim: salve agora, salve agora. A exclamação do povo era mais ou menos assim: Deus salve o rei. Hosana tinha uma força. Esse termo Hosana causava um impacto nas pessoas que ouviam e falavam também. Hosana nas maiores alturas deve significar também que os anjos nas maiores alturas do céu exclamem a Deus: salvai-nos agora. O que nós temos aqui é que este termo expressa um clamor de um povo para obter a sua libertação em momentos muito difíceis. É o clamor de um povo oprimido
em busca de um Salvador, de um rei que pudesse salvar, um rei que pudesse livrar, muitas vezes de uma perseguição, ou de até uma submissão a um rei ou a um povo que os dominava. Então essa palavra hosana, ela expressa um sentimento profundo de libertação, e de reconhecimento de que aquela pessoa a quem eles estão dizendo hosana ao filho de Davi, expressa: este é o libertador, este é o que veio nos trazer a libertação, esse é que veio nos salvar, esse é que veio nos tirar da escravidão, do jugo romano. Essa é a expressão usada para dar sentido a um sentimento do povo de Israel. Nós podemos encontrar nesse texto, irmãos, também uma lembrança lá do Salmo 118, onde nós vamos encontrar lá um texto onde o salmista diz: ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade, bendito que vem em nome do Senhor, a vós outros da casa do Senhor nós vos abençoamos. Salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade, bendito que vem em nome do Senhor. Salmo 118 tem um verso que expressa esse sentimento do povo de Israel lá muitos e muitos e muitos anos, centenas de anos antes, assim como Zacarias, como nós também falamos há pouco. Esses dois versos, Zacarias 9 e Salmo 18, ele nos faz pensar que o que está acontecendo aqui é o cumprimento de promessas lá atrás, muito tempo atrás. O que nós encontramos também aqui é que Jesus, sabendo do que iria acontecer, nós vemos aqui também um ato muito elevado de amor, porque era o último chamado de amor antes do fim. O último chamado de amor antes do fim. Jesus tinha consciência do seu fim e sabia que aquele momento era um momento propício para deixar algo ali que pudesse marcar o seu ministério, mas marcar profundamente a vida das pessoas que o ouviam. Temos algumas questões sobre este texto. Jesus se aproxima de Jerusalém, vai até Jerusalém, sai de Jericó, caminha 30 quilômetros de Jericó a Jerusalém, e o clamor da multidão que o saudava era como o clamor de um conquistador, e isso deve ter até produzido algum sentimento em Jesus, porque assim como o Salmo que nós lemos fala sobre o desejo de alguém que viesse livrar e pudesse trazer prosperidade, Jesus estava trazendo uma outra mensagem que ele percebia que o povo não estava entendendo. Isso deve ter produzido nele, como dissemos, um sentimento, porque eles viam e buscavam em Jesus aquilo que ele se negava a ser. Aquilo que ele se negava a ser. Embora nós encontramos o povo se referir a Jesus como rei, hosana que vem aqui, bendito que vem em nome do Senhor, hosana ao filho de Davi, nós vamos encontrar em Jesus uma demonstração de coragem. Jesus sabia muito bem que ele estava entrando numa cidade hostil. Como nós dissemos, cerca de, segundo estudiosos, de 2 milhões a 2 milhões e meio de pessoas estavam ou participavam desse momento festivo, maior festa da nação de Israel. Por mais entusiasta que a multidão fosse, as autoridades, nós sabemos disso, odiavam Jesus e já tinham feito juramentos para eliminá-lo. E essas autoridades vão ter, nós sabemos disso, uma semana depois, a última palavra. Mas é um gesto de coragem, porque Jesus, sabendo que ele estava sendo
perseguido e acompanhado pelos religiosos da época, ele podia ter chegado num outro momento, um momento onde, de repente, às escondidas, à noite, não, mas ele procura fazer, lembrando aquilo que nós falamos dos profetas, é para causar impacto. As suas palavras até então não tinham soado como ele gostaria que fosse, então ele procura causar esse impacto. Mostra-nos também que Jesus tem uma afirmação sobre si mesmo. Jesus entendia qual era o plano de Deus para a sua vida, para o seu ministério. Jesus sabe que está prestes a morrer. E nós vamos perceber isso não só aqui, mas em outros momentos, quando ele está com os discípulos ali, lá, pouco antes da sua entrega aos soldados, onde ele pede até ao Pai, dizendo, se possível, passe de mim este cálice. Qual é o cálice? É o cálice da morte, é o cálice da crucificação. Mas Jesus mostra que ele tem uma afirmação, ele tem um conhecimento sobre quem ele é e o que ele tem que fazer. Além da sua coragem, do destemido Jesus, ele mostra que tem um conhecimento sobre a sua missão. Mostra-nos uma afirmação de que ele é o Messias de Deus, o ungido de Deus. Mas também, além de mostrar, o texto nos mostrar a coragem de Jesus, a afirmação de Jesus sobre si mesmo, o texto fala também que o chamado de Jesus era algo que ele tinha uma compreensão profunda. O que Jesus pedia não era o reinado de um trono. Eu achei essa expressão linda no comentário de William Barclay. O que Jesus estava pedindo não era o reinado de um trono, como as pessoas tinham expectativa naquele dia de que ele estava fazendo aquilo, ou seja, ele estava buscando para as pessoas, a maioria das pessoas, um reconhecimento de que ele era o rei, de que ele era o salvador da pátria. Não. O que Jesus pedia não era o reinado do trono, mas sim o reinado do coração. A entrada de Jerusalém, como nós dissemos, foi muito bem planejada, de uma forma muito cuidadosa, em pequenos detalhes. A jumentinha, e tinha que ser uma cria que ainda não havia sido montada. Isso tinha um simbolismo, de um significado muito profundo. Então, a entrada de Jesus não foi algo assim feito de maneira repentina, mas muito bem planejado. Também, como nós já vimos, foi um ato glorioso e de uma grande coragem. Já mencionamos a coragem de Jesus. Foi uma deliberada proclamação real. Ele vem e ele tem o entendimento do seu chamado, de que ele é ungido do Senhor. E aqui é uma questão interessante. O jumentinho, aqui no texto, muitas vezes nós podemos pensar, um animal tão humilde, né? Quando um rei ia para a guerra, ele ia montado em um cavalo. Cavalo, rei. Mas quando um rei queria proclamar a paz, ele ia montado em um jumento. Então, muitas vezes nós falamos, poxa, um animal tão humilde, mas um animal que era reconhecido naquele tempo, diferentemente de hoje, como um símbolo de paz. Era um animal nobre, um animal nobre. Só na guerra é que se montava sobre cavalos. Quando os rios vinham em paz, faziam, como dissemos, sobre um jumento. O que nos leva a pensar que Jesus, através desta ação, ele entra em Jerusalém como um rei que desejava àquelas pessoas que estavam ao seu redor amor e paz, não guerra, não como um herói conquistador, porque era desta forma que a multidão esperava. Nesta ação, Jesus vem com
as mãos estendidas para receber a multidão. E é como se ele estivesse dizendo assim: mesmo agora vocês não me aceitarão como rei? Não na perspectiva daquelas pessoas, não na expectativa daquelas pessoas. Antes que o ódio dos homens o abatessem, confrontava as palavras de William Barclay, uma vez mais, com o último convite de amor. Lições que ficam para nós desse texto. Por que eu dei o título de Jesus, indesejado Rei da Paz? Porque é exatamente isso que o povo esperava de Jesus, um libertador, nos baseando nas palavras lá do salmista, de alguém que pudesse conquistar, de alguém que pudesse libertar e trazer um reinado de libertação, alguém que pudesse mover a esfera política e ali a esfera daquele momento onde o povo estava aprisionado, um povo subjugado. O povo tinha a expectativa de que ele fosse um conquistador, mas um conquistador assim como Davi o fora e como outros reis que eles desejaram que fosse. Não, mas como dissemos, Jesus não vem trazer esse recado e essa mensagem. Por isso que mais tarde, uma semana depois, apesar dele ter sido recebido aqui com palavras Hosana, Hosana ao Filho de Deus, Hosana, ele é rejeitado. E entre ele e um revolucionário chamado Barrabás, o povo escolhe Barrabás. Dias atrás, é recebido como rei, aquele que poderia conquistar e trazer um reinado de paz, mas paz exterior, paz onde as pessoas pudessem vencer o inimigo, e de repente até mesmo com violência. Mas Jesus, contrariamente, traz a eles uma outra mensagem. A mensagem de Jesus é para transformar as pessoas e mudar os seus sentimentos. Por isso, a expectativa de que ele fosse um libertador terreno não acontece. E há ali decepções que mais tarde nós vamos detectar. Porque se uma semana antes ele é aclamado, e porque uma semana depois as palavras da multidão: crucificam, crucificam. Irmãos queridos, esse texto, nesse tempo que antecede a Páscoa, nos traz também uma mensagem muito profunda. Em tempos difíceis que nós estamos vivendo, e não podemos deixar de mencionar isso. Recentemente vi uma pessoa que eu admirava mostrar júbilo e alegria por uma guerra que está acontecendo. Mortes, vidas estão sendo ceifadas. E muitas vezes o que me entristece é que as pessoas utilizam o nome de Deus para justificar os seus pensamentos. Assim como o povo de Israel tinha uma expectativa de um rei conquistador, e para isso seria necessário o uso da força, o uso da espada. Vem alguém que os decepciona, alguém que eles pensam que vai trazer aquilo que eles tinham uma expectativa muito grande, livrá-los do jugo romano. Ele traz uma outra mensagem. Causa aquele impacto, e como se ele dissesse: eu estou oferecendo algo maior a vocês, mas vocês estão preferindo algo que não vai resolver a situação, não vai resolver os problemas. Eu estou trazendo algo que é muito maior, e vocês não estão desejando. Vocês desejam um outro tipo de rei, não um rei que vem trazer paz. Jesus é chamado de o príncipe da paz. É abominável uma palavra, qualquer palavra, que alie Jesus a violência, seja ela de qualquer tipo. Não, mas essa palavra que nós estamos lendo e refletindo sobre ela, nos fala de um rei que vem trazer paz interior,
que pode produzir paz exterior. E é para isso também que Jesus está utilizando este momento para expressar esse sentimento de que Ele está trazendo algo que foge a todas as expectativas. Não. Jesus, chamado de Príncipe da Paz. E sobre o nascimento de Jesus foi dito: paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Jesus, Jesus, Jesus. Tenho visto que muitas vezes a igreja tem abandonado esse Jesus da paz, esse Jesus do amor, Jesus da justiça, e tem mostrado um Jesus onde a violência faz parte do seu ministério. Ah, pastor, mas tem aquele momento que ele entra no templo e ele fica nervoso, mas aquilo é uma outra coisa que logo em seguida, a esse texto nós vamos ver, mas há um outro sentido nisso. O que Jesus condena é o que eles estavam fazendo do templo, da casa do Senhor. E mais uma vez, se você ler do versículo 12 em diante, Jesus decepciona. Não era o rei que eles desejavam, não era aquele Messias que eles esperavam. Eles desejavam um outro rei, mas aqui nesse momento, eles se tornam indesejados. Que nós possamos, irmãos, reconhecendo no texto que Jesus demonstra destemor ao entrar da forma que entrou em Jerusalém, para que todos pudessem ver. Mas Jesus tinha uma proposta nessa sua entrada, dita pelos historiadores e pelos evangelistas, triunfal. Mostra-nos que Jesus tinha o conhecimento da sua afirmação como o enviado de Deus, aquele que veio trazer paz, aquele que veio trazer a mensagem de amor, porque o próprio Deus é chamado de amor. E Ele mesmo, esse Cristo, é chamado de o Príncipe da Paz. E quando falamos em paz, nós não devemos espiritualizar esse termo, achando que é uma paz só para a pessoa, uma paz individualista, mas é uma paz que produz na pessoa uma transformação, mas que também causa ao seu redor transformações, impacta ao seu redor. Além de mostrar-nos sobre a coragem de Jesus, da sua afirmação e de reconhecimento do seu chamado, de que o que ele pedia não era um trono, assim como muitos naqueles dias queriam, os reis queriam ser reconhecidos. Jesus vem trazer uma mensagem ao coração, e para nós, no aspecto individual, isso também se torna significativo, porque devemos reconhecer esse Jesus nas nossas vidas como esse príncipe da paz, esse rei que vem trazer paz ao mundo, mas vem trazer paz a nós também. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que você se sente, mas é importante que você entenda que Jesus vem para nós também, para nos trazer transformação pessoal. Vem sim, Ele vem trazer mudança na nossa vida, uma mudança não primeiramente de concepção, ou de concepções, e posteriormente de ações, porque o pensamento é o ensaio da ação. Sim, Ele traz paz interior, mas uma paz que deve nos levar a ser também mensageiros da paz, do amor, da esperança, num tempo onde as pessoas estão colocando suas esperanças em homens, em ídolos, em presidentes, em governantes, em reis. Não, Jesus está dizendo para eles: não é este tipo de reinado que eu estou oferecendo a vocês. Eu sei que a expectativa de vocês é essa, mas eu quero trazer paz ao coração de vocês, e desta forma o mundo poderá ser impactado, e o mundo poderá também sentir pela ação de vocês, mensageiros da paz, mensageiros das boas novas,
mundo poderá também trilhar outros caminhos. Fico pensando, irmãos, por que a igreja, a instituição chamada igreja, nesses 2000 anos, ela tem sido muito debatida em alguns momentos da história. Historiadores têm colocado a igreja, a instituição chamada igreja, de uma forma onde, se tem muita gente indo para as igrejas, tem muita gente saindo dela. E eu penso que a razão é que nós não estamos cumprindo aquilo que o próprio Jesus, nesse livro de Mateus, capítulo 5, disse que nós deveríamos ser sal e luz para esse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Que você seja um mensageiro dessa paz, do amor, e que você demonstre que Jesus veio sim para ser rei, mas um rei não de um trono, como os homens esperam, mas primeiro Jesus quer ser entronizado na sua vida. Ele precisa ser entronizado na igreja, ele é o centro, como cantamos, Jesus é o centro. E desta forma, nós podemos sim mostrar ao mundo que nós somos o sal e que somos a luz. Seja sal e luz, mostre esse mensageiro da paz para as pessoas através da sua vida. Vivemos num tempo muito difícil, onde mais se fala sobre atacar aquele que pensa, aquele que age de uma maneira diferente da nossa, do que a gente levar uma mensagem de esperança. Como Jesus estava trazendo ao entrar em Jerusalém, e o povo não estava compreendendo. É como se ele estivesse dizendo: vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo? Ou venho em cima de um jumento para mostrar para vocês que eu desejo um reinado de paz no coração de vocês e no coração do mundo. Por quê? Por essas palavras é que ele foi indesejado. Indesejado na perspectiva de um reinado de amor e no coração, porque as pessoas tinham uma expectativa, como muitos hoje se denominam cristãos, esperam um reinado físico, um reinado terreno, um reinado com o uso da força, como disse um político esse tempo, beliscoso, não, belicoso, né? Mas não de guerra, não de violência, não de armas, como vi um tempo atrás, com muita tristeza, irmãos. Alguém dizia que se Jesus viesse hoje, ele teria uma daquelas armas mais poderosas. Essas armas, eu falei, meu Deus do céu, aonde nós estamos? Quando o discípulo de Jesus pegou e cortou a orelha de alguém, o que Jesus disse? Não, não é assim, não é assim, porque o reinado de Jesus é outro. Não usa a espada, não usa a violência, usa amor. Que assim recebamos essa mensagem nesse domingo de Ramos, preparando-nos para um momento muito bonito que vivenciaremos no próximo domingo, o domingo de Páscoa. Que, aliás, como fazemos sempre aqui, teremos o nosso culto de Páscoa, o culto da ressurreição, às 7 horas da manhã no próximo domingo. E depois, para nós que somos crentes, né, vai terminar com café, com comida, né? Tá. Vamos ter o cafezinho depois, né? Cafezinho não, aquele café bem gostoso que a gente sempre faz, termina aí mais cedo e a gente vai ficar com a família depois. Deus seja louvado. E que não como aqueles dias as pessoas receberam Jesus, que nós possamos desejar esse rei chamado Jesus, ungido do Senhor, que vem montado no jumento, veio montado no jumento para trazer uma mensagem de paz, não de guerra, de esperança, não de morte. Que nós possamos com as nossas vidas ser esses mensageiros do amor, da esperança para um mundo tão desesperançado. Um mundo que muitas vezes tem se tornado chato, por causa que as pessoas estão aceitando coisas que jamais Jesus aceitaria. Vingança, violência, desejo de morte do inimigo, não.